Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Trago aqui no nosso canal de YouTube mais uma série de videoaulas, desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton, autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton. Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton. Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente, é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java. A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação, para quem nunca programou com o Java, e vai do básico até o avançado. Todos os detalhes neste endereço aqui. Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo, com muitos exemplos práticos, onde você vai aprender do zero, desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais, se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto, acesse esse endereço aqui. Vamos então à nossa aula de demonstração, espero que ela seja útil, um excelente estudo a todos. Olá pessoal, prosseguindo então com o nosso curso de Lógica de Programação, nós estamos aqui estudando a formação Java, vimos já o conceito de variáveis, vimos também os tipos de dados, vimos também os operadores. Nós ainda não fizemos muitos exercícios, porque nós estamos nos adaptando e entendendo os primeiros conceitos. Como esse curso é feito para quem não tem nenhum conhecimento, é importante que a gente passe por cada assunto passo a passo, para que você realmente possa ir crescendo gradativamente. Tudo isso que você viu até agora é utilizado durante toda a formação em algum local, em algum momento. É importante a gente utilizar. Então agora nós vamos estudar, ainda existem outros operadores para nós estudarmos, mas não faz sentido estudarmos ainda os operadores lógicos, os relacionais, antes de estudar as estruturas de controle. Vamos estudar um pouquinho mais na frente. Então agora nós vamos fazer o seguinte, você sabe que quando você vai trabalhar com algum programa, é necessário que haja uma interação entre o usuário, né, e o computador, ou seja, você precisa enviar dados. Você vê que todos os exemplos que nós utilizamos até agora, os dados, eles já fazem parte do programa. Então, em nenhum momento nós digitamos alguma informação para ser processada. E, claro, para que haja realmente essa interação, é necessário que você digite alguma informação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos trabalhar com as entradas de dados. Então, o que são entradas de dados? Entrada de dados representa a forma pela qual o usuário ele informa os dados que o programa deve captar para realizar alguma tarefa. Então, existem vários mecanismos disponíveis no Java que podem ser empregados para implementar a comunicação entre o aplicativo e o seu usuário. Dentre eles, nós podemos destacar o seguinte. Então, nós temos, o primeiro é a criação da interface gráfica. Então, quando você cria um programa, como é que você vai fazer para que o usuário possa digitar a informação para que possa ser processada? Uma delas é você utilizar interface gráfica. Nesse caso, nesse curso de lógica, nós não vamos utilizar a interface gráfica, porque a interface gráfica requer um conhecimento mais profundo, inclusive de orientação a objeto, do pacote Java, Swing e outros. Então é uma coisa bem mais complexa. Não é o nosso objetivo, então a gente não vai estudar neste curso. Mas durante a formação, nós temos vários cursos que são ensinados todos os componentes, né, da biblioteca Swing, passo a passo, e aí para você fazer interfaces muito bonitas para os seus programas. Mas nesse curso nós não vamos utilizar. Só estou dizendo que uma das formas de você fazer a interação é através de interface gráfica. Outra forma no Java é modo textual através da classe System. Inclusive a classe System nós estamos utilizando até agora para fazer o retorno, ou seja, a saída de dados. Quando a gente coloca System Out Print, por exemplo, nós estamos utilizando a classe System, que é uma classe abstrata, né? E aí, no caso, a gente coloca o Out e o Print, que é o método que vai imprimir na tela alguma informação. Então nós vamos ver esse modo textual através dessa classe também para entrada de dados.
Também nós temos o modo textual através da biblioteca Scanner. A biblioteca Scanner facilitou bastante, né, o uso de entrada de dados no Java. E finalmente nós vamos estudar através de janelas de diálogo pela classe JOptionPen. Então aqui sim, o JOptionPen faz parte da biblioteca Swing. Vocês vão ver como que você entra com as informações através aí dessas janelas. Então nós temos pelo menos essas principais formas de entrada de dados. Dessas 4, nós vamos ver 3 aqui nesse curso de lógica de programação. Então na próxima aula nós já vamos ver a classe System, depois da Scanner e finalmente no JOptionPen. Então até a próxima aula, onde a gente vai começar aí o estudo das entradas de dados. Bem, então antes de nós irmos para o Eclipse fazer a programação, queria só mostrar para você, falar para você alguma coisa. Ó, a classe System, né, é a principal classe que trabalhe com entrada e saída de dados no console, no caso, no modo textual. Então, por isso que a gente vai, para isso ela possui 3 métodos que são, 3 atributos que são interessantes da gente visualizar. Então, aqui diz o seguinte, que a classe System, ela está localizada no pacote java.lang e ela possui alguns atributos que podem ser utilizados para entrada e saída de dados no modo textual. É importante que você entenda que a classe System não são os métodos, né, que são importantes para a entrada de dados, mas são os atributos. Então nós temos aqui, por exemplo, o atributo R. Esse atributo estático, ele é um atributo do tipo JavaIO_PrintString, né, que representa o fluxo padrão de saída de erro. E temos aqui o in, que é o atributo estático do tipo JavaIO.PrintString, que representa o fluxo padrão de entrada de dados. Então, para a entrada de dados no modo textual, nós vamos utilizar esse atributo aqui da classe System. Esse atributo, ele é estático e ele é do tipo PrintString. Nós vamos estudar o pacote JavaIO lá na frente, no módulo separado, tá? No curso separado dentro da formação. E lá do pacote JavaIO, nós vamos estudar isso aqui mais profundo. Mas, por enquanto, só nos interessa saber como fazer a entrada de dados através aqui desse atributo in, que é um atributo da classe System, ok? Então, e também nós temos aqui o out, que é exatamente esse que a gente utiliza, né? Quando a gente faz system out, né? Então esse system, esse out, ele representa o fluxo padrão de saída de dados. Então esses 3 atributos, eles são importantes para o controle de entrada e saída. Um com saída de erro, o outro entrada de dados e o outro saída de dados. No Eclipse, bem, então vamos ver aqui no Eclipse. Então vamos agora no Eclipse e vamos então fazer um exemplo. Eu vou criar aqui uma nova classe, new class, chamar entrada, o nome da classe de entrada. Vou colocar aqui certo? Bem, então aqui nós vamos usar, né, o atributo in para nós vermos como que nós podemos entrar com os dados, né? Seria mais ou menos isso, pessoal. Ó, vou criar aqui, ó, por exemplo, ó, system, vou criar aqui siso, ó, digite seu nome. Ó, se eu colocar algo desse tipo aqui, ó, digite seu nome. Vou criar aqui uma variável nome. String nome. Ó, digite seu nome, né? E se eu pedir, no caso aqui, o que eu quero? Eu quero poder, vou executar esse programa aqui, ó, o que ele vai acontecer? Ó, ele vai imprimir para mim só digite seu nome. Eu vou digitar meu nome aqui, ó. E eu estou tentando digitar, ó, e não acontece nada. Então, exatamente, a interação vai haver da seguinte forma. Se eu colocasse aqui qualquer coisa aqui depois, ó, vou colocar aqui, ó, seu nome. Seu nome é... Pronto. E se eu pedir para executar, ó, ele já executa, digite seu nome e ele já digita o nome. Mas como é que eu faço para interceptar
o programa, parar o programa, de tal forma que ele só continue quando eu digitar o nome e eu pegar o valor que eu digitei e colocar aqui para ser impresso. É isso que a gente vai aprender agora. Então, para isso, nós vamos criar aqui, nós vamos usar o atributo in. Então, como nós já falamos, né, o atributo in, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui um byte. Só para você saber, pessoal, ó, a classe, o atributo in, ele vai representar um objeto, como a gente da classe Java I/O input stream. E esse objeto, ele aponta para a entrada padrão do sistema. Bem, então vamos agora no Eclipse, vamos fazer isso aí funcionar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova classe. Vou chamar essa classe aqui de entrada. E aqui o objetivo mais ou menos é esse. Nós vamos criar, eu vou criar aqui um digite seu nome. Mais ou menos isso, é coisa simples mesmo. Digite seu nome, depois eu vou fazer o seguinte. Eu quero imprimir assim, ó, seu nome é... E aí, algum nome que a gente vai colocar aqui, uma variável nome. Seria mais ou menos isso, ó, executando aqui, ó. Então, você observa que do jeito que a gente colocou aqui, ó, eu posso criar, por exemplo, aqui uma variável string, né, chamada de nome, mas você observa que nada acontece, não existe uma interceptação aqui, uma interceptação aqui. Então, o que eu quero? Poder dizer, digite seu nome e o sistema só executar depois que eu colocar o nome. Eu vou digitar o nome e esse nome ele vai entrar e vai ser recebido aqui por essa variável nome que a gente criou aqui, ok? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui um vetor de byte. Vou chamar isso aqui de valor, tá? E esse vetor de byte, vamos receber um byte aqui com 100 posições, por exemplo. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Bem, lembra que nós dissemos que o atributo in, ele é um objeto, um atributo, né, da classe Java I/O input stream, ok? E a classe Java input stream, ela possui um método chamado read. E esse método read, ele possui 3 versões. Porém, a mais utilizada, né, para que a gente possa utilizar, o que ela faz? Ela utiliza um vetor de bytes para a leitura do valor que vai ser digitado. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então eu criei aqui, ó, um byte, um vetor de byte, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o system ponto in, ó, estou pegando o system.in e vou usar o método, qual método? O método read, que eu acabei de falar, ó. Esse método read, ele é um método da classe Java Input I/O Input Stream, certo? E aí, ele vai receber quem, pessoal? Ele vai receber o vetor de bytes, que foi lido, no caso aqui, de valor. Olha só isso aqui, ó. Então, com isso aqui, ó, com isso aqui ele já consegue fazer a leitura. Ele está dando um erro aqui, é porque ele está dizendo que eu preciso declarar uma exceção. Tá? Lá na construção da classe está dizendo que ele precisa declarar uma exceção. Então, esse system in aqui, ó, ele já faz a interceptação do programa. Isso aqui já é suficiente. Ó. Quando eu executar aqui, ó, o que acontece? Veja que o seu nome não aparece mais. Ele espera eu digitar algum valor, por exemplo, vou digitar aqui o valor Jailton, certo? E se eu der um Enter, não acontece nada. Ó. Seu nome só apareceu o seu nome Então, eu consegui ler o nome, mas eu não guardei esse nome em nenhuma variável. Ok? Com o system in read, o que eu faço? Eu leio o valor que foi digitado,
aqui nessa variável valor. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso que esse valor que foi digitado, que ele seja atribuído à minha string nome, para que eu possa então imprimir esse valor. Então só está faltando isso para que a gente possa então fazer a leitura. Então eu pego, por exemplo, o nome, vou instanciar o meu objeto nome, que é um string, e aí eu coloco aqui o valor, certo? E pronto. Agora sim. Agora eu já tenho dentro da variável nome o valor que foi digitado. E agora se eu colocar aqui, ó, vírgula, ou vírgula não, aqui é mais, né? Mais nome, agora sim o programa está completo. Ó. Eu vou entrar com a informação, ó, digite seu nome. Vou entrar aqui, por exemplo, com... Aqui no caso, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse ln, vamos deixar só o print para poder digitar na mesma linha. Executando, que deu erro. Ah tá, pessoal, deu erro por causa disso bem aqui, ó. O teclado não está muito bom, e aí digitou uma letra a mais. Ó, digite seu nome, Jailton. Ó, seu nome é Jailton. Compreendeu? Então, esse processo aqui, ó, com esse processo aqui, ó, você consegue fazer a leitura de dados, a entrada de dados, a leitura de dados, né, utilizando o systIn, né, o atributo systIn. Existe uma forma melhor de se trabalhar com isso aqui, pessoal, que exatamente é essa que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, só para você entender de novo, como foi que a gente fez? Eu criei essa variável string, eu poderia criar isso aqui, bem aqui, ó, não tem problema nenhum não, ó. Também podia ser feito desse jeito aqui, ó. Tá? Mas entende, criei aqui, ó, uma saída de dados, onde ele está pedindo para digitar o nome. Aí, observa aqui o system.in, esse in aqui que é o que está em questão. Esse in aqui é o atributo da classe java.io.printString, que vai receber, no caso, o atributo que vai receber a entrada dos dados. E para eu poder fazer isso, ele está lendo as informações através aqui do método read. E esse método read, ele consegue fazer a leitura através de um conjunto de bytes. Por isso que nós criamos aqui uma variável valor, né? Através de um vetor de bytes, eu armazeno esse valor dentro de valor, e aí eu faço a leitura aqui no syst read, e aí aqui eu já atribuo... Aqui eu crio o meu objeto, aqui eu faço a atribuição do valor que foi lido, e aqui eu jogo esse valor para a variável nome. E aí eu utilizo do jeito que eu quero. Então até a próxima aula. Que bom que você acompanhou a nossa videoaula de demonstração até o final. Lembrando que esta série de videoaulas são sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java, para quem nunca programou em Java. Estas aulas de demonstração, como eu já citei lá na abertura do vídeo da aula, elas fazem parte do nosso curso de Java SE para iniciantes. Ele é um curso 100% online, com certificado, com acesso vitalício e com suporte à dúvida para os exemplos do curso, diretamente com o autor, o colega Manuel Jailton. Ele é o curso de Java mais completo e prático do mercado para quem está iniciando em programação Java. E você pode perguntar, Júlio, mas ainda existe mercado para Java? Muito mercado. A maioria das apps móveis para Android, para iOS, que são os dois sistemas operacionais dominantes, o iOS é o sistema dos iPhone, são feitas usando a linguagem Java. Então sim, ainda existe e ainda por um bom tempo vai existir um grande mercado para quem domina Java. Você pode pesquisar nos sites e classificados de emprego. Na área de TI você vai ver que sempre tem vagas e boas vagas com boa remuneração para quem domina a programação Java. A nossa formação tem 460 videoaulas, são mais de 60 horas de conteúdo e ela já está toda gravada, está toda lá dentro do ambiente do curso, pronto para você acessar assim que você fizer a inscrição no curso. Para poder fazer a inscrição com um preço muito especial, muito diferenciado, que é exclusivo de quem assiste os nossos vídeos aqui pelo YouTube, acesse esse endereço aqui, vai ter lá um preço bem especial, além da possibilidade de você poder parcelar em todos os cartões em até 6 vezes sem juros ou até 12 vezes com juros. Aproveite que é uma oportunidade única, um curso bem completo. E se vocês quiserem me ajudar aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ao ativar o sininho dos avisos,
vocês vão ser avisados através do e-mail de vocês sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Se tiver uma dúvida, comentário, crítica, sugestão, relato de erro, utilizem por gentileza o campo comentário que fica abaixo do vídeo. Eu recebo muitos comentários, são centenas de comentários, então pode demorar um pouco para eu responder, mas aos poucos eu vou respondendo todos. Eu não deixo nenhum sem resposta, sem um retorno. E me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito, esta série de videoaulas sobre programação Java para iniciantes. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo através das redes sociais de vocês, Facebook, Twitter, YouTube, e-mail, Instagram e assim por diante, tá legal? Mais uma vez, agradeço imensamente por terem assistido o vídeo até o final, espero que ele tenha sido muito útil para vocês e até o nosso próximo vídeo sobre Java, programação Java para iniciantes.